grüße hier von Dresden aus alle unsere Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. A viagem do então chanceler federal da Alemanha à Polônia não era uma viagem de rotina. Helmut Kohl foi o primeiro chefe de governo democrata cristão da Alemanha Ocidental a visitar Varsóvia. Porém, neste dia, a história estava sendo escrita em Berlim. O porta-voz do governo da então Alemanha Oriental, Günter Schabowski, anunciava uma lei que facilitava a saída dos cidadãos da Alemanha Oriental. Ele disse que a medida entraria em vigor imediatamente. O anúncio, que era na verdade um equívoco, gerou uma erupção política com consequências históricas. Do outro lado da cortina de ferro, Helmut Kohl interrompia a viagem à Polônia. O muro havia caído. Es lebe ein freies deutsches Vaterland. Es lebe ein freies, einiges Europa. 3 semanas depois da queda do muro, Helmut Kohl apresentava no parlamento alemão um plano de 10 pontos para a reunificação. A proposta foi recebida de diferentes maneiras pelos países que venceram a guerra. George Bush demonstra apoio. Margaret Thatcher foi contra. François Mitterrand hesitava. Mas com habilidade, Kohl convenceria a todos. Depois de 28 anos atrás do muro, era reaberto o portão de Brandemburgo, símbolo da divisão alemã. As expectativas dos alemães orientais eram enormes. A unificação, o marco alemão e a promessa de bem-estar social. 6 meses depois, estava pronto o acordo para a reunificação das duas Alemanhas. Em Moscou, Mikhail Gorbachev não só deu sinal verde, como foi além. O líder da União Soviética aceitou a nova Alemanha como membro da OTAN. O Tratado da Reunificação Alemã corrigia uma parte da história do pós-guerra. As nações vencedoras celebravam a nova Alemanha. Da queda do muro até a reunificação, se passaram apenas 9 meses. Helmut Kohl estava no ápice de sua popularidade. Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit, wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten. Helmut Josef Michael Kohl nasceu em 3 de abril de 1930, como caçula de 3 irmãos. Entre as experiências mais marcantes da sua vida, ele costumava citar a morte do irmão na guerra e a juventude entre as ruínas de Ludwigshafen, sua cidade natal. Ele entrou para a União Democrata Cristã CDU com 16 anos. Ele assumiu o governo do estado da Renânia-Palatinado aos 39 anos e se tornava, assim, o governador mais jovem da Alemanha até então. Ich will Kanzler werden. Ich will die Wahl gewinnen und will Kanzler werden. O político sempre teve o apoio da esposa. Em 1960, Kohl se casara com Hannelore, a sua paixão desde a juventude. Com os filhos Walter e Peter, a família morava em Ogersheim, em Ludwigshafen. O político Kohl não perdia a oportunidade para se mostrar como engajado pai de família. Em 1982, aos 52 anos, Kohl seria eleito chanceler federal, o 6º na história da Alemanha Ocidental e o mais jovem a assumir a chefia do governo. Era o começo da era Kohl. A integração europeia era o objetivo principal de seus esforços como chefe de governo. Kohl e o então presidente francês François Mitterrand, de mãos dadas no túmulo dos soldados mortos. O gesto ficou na história como símbolo de reconciliação entre os dois países. Em Maastricht, na Holanda, a comunidade europeia vira União Europeia. Começavam as negociações para a criação de uma moeda comum para o bloco. Wir spüren es und sehen es. Ein neues Europa entsteht. Dieses Europa ist unser Auftrag. Na cúpula da União Europeia em Amsterdã, em junho de 1997, o tema foi a ampliação da União Europeia, com a filiação de nações do antigo bloco comunista do leste europeu.
A satisfação de Kohl era visível. Os chefes de Estado e de governo da União Europeia decidiram a entrada de 10 nações no bloco. Foi instituída uma moeda comum. De acordo com o raciocínio de Kohl, se todos tiverem a mesma moeda, ninguém irá atirar no outro. Contudo, não foi fácil fazer com que os alemães abrissem mão do marco, a moeda nacional. Kohl precisou lutar pelo euro. Quando a moeda comum foi introduzida, apenas 11 países faziam parte da chamada Zona do Euro. Em 1998, o Partido Democrata Cristão de Kohl perdeu a eleição federal. Chegavam ao fim os 16 anos de Kohl na chefia de governo e os 25 anos dele na presidência da CDU. Wir haben die Wahl verloren, damit übernehme ich auch für die Wahlniederlage die Verantwortung. No mesmo ano, a cúpula da União Europeia homenageou Helmut Kohl como cidadão honorário da Europa. Na vida privada, entretanto, o político passava por dificuldades. Sua esposa, Hannelore, lutou durante muito tempo contra uma alergia à luz. Em 2001, ela cometeu suicídio. Em 2008, Kohl casou-se de novo. Kohl enfrentou adversidades também no fim de sua carreira política. Em 1999, a imagem de Kohl foi duramente atingida por um escândalo de doações ilegais para campanhas eleitorais da CDU na década de 90. O partido vira as costas para Kohl, e a primeira a fazê-lo é Angela Merkel, de quem ele fora o mentor político. Kohl acabou admitindo que sabia das doações, mas se recusou a dar o nome dos doadores. O processo contra Kohl foi arquivado em troca de uma multa milionária e ele se afastou da política, perdendo também o título de presidente honorário da CDU. Es lebe Europa!